A alimentação saudável começa no aleitamento materno. A partir dos 6 meses, o consumo de outros alimentos passa a ser necessário para o pleno crescimento e desenvolvimento do bebê. A alimentação deve ser composta por comida de verdade, isto é, refeições feitas com alimentos in natura ou minimamente processados. Até os 6 meses de idade, a criança recebe apenas o leite materno, que é o alimento ideal para a criança nessa faixa etária. O leite materno ele contém todos os nutrientes que a criança precisa, sem necessidade de nenhum outro alimento, nem mesmo a água. A partir dos 6 meses, a criança começa a precisar de mais nutrientes e novos alimentos devem ser introduzidos na sua rotina de alimentação para além do leite materno, que é recomendado até os 2 anos ou mais de vida da criança. O momento de introdução alimentar é um momento muito oportuno para que a família como um todo mude os seus hábitos alimentares. Com uma alimentação adequada e saudável da criança, a família também pode se beneficiar desses hábitos e melhorar a sua alimentação. Então, uma alimentação adequada e saudável, se estabelecida no ambiente familiar, ela pode se estender à alimentação da criança, não necessitando de fazer outra comida para a criança. Mas é bem importante reforçar a consistência da alimentação. Essa evolução ela deve acontecer de uma forma gradual. A recomendação é que se inicie a introdução alimentar com alimentos amassados, uma consistência de purê ali um pouco mais firme e que os alimentos não sejam triturados ou liquidificados, porque isso reduz muito os nutrientes e o valor de energia que as crianças precisam nessa idade. Após a consistência do amassadinho, amassado com o garfo, a evolução da consistência deve ir para um alimento picado em pedaços pequenos até a criança chegar na consistência da família. E aí, se necessário, ainda pode-se cortar o alimento em pedaços maiores para que a criança possa pegar o alimento, conhecer o alimento, né? É um momento em que a criança começa a demonstrar muito interesse pelo alimento. Em termos de quantidade, inicialmente, a criança ela aceita pequenas quantidades no início da introdução alimentar. Isso pode gerar uma certa ansiedade nos familiares, cuidadores, mas com o tempo, naturalmente e gradualmente, essa consistência ela vai evoluindo. Pensando um pouco qualitativamente na alimentação das crianças de 6 meses até 2 anos de idade, a recomendação é que os alimentos sejam preparados com óleos vegetais em pequenas quantidades, com o mínimo possível de sal e à base de temperos naturais, nada de utilização de temperos artificiais. Açúcares, mel, melado, tudo isso não é recomendado para as crianças até os 2 anos de idade. Então, é açúcar zero até os 2 anos de idade. E isso considerando aí também já melado de cana, açúcar demerara, essas outras formas de açúcar também são açúcar e não são recomendados para crianças até 2 anos de idade. Alimentos ultraprocessados, que são aqueles alimentos industrializados com alto teor de sódio, de sal, de açúcar, aditivos químicos como conservantes, corantes, estabilizantes, também não devem ser ofertados para as crianças pequenas. Esses alimentos estão associados ao excesso de peso, obesidade e doenças crônicas não transmissíveis, além de trazer outros prejuízos também para a saúde. Portanto, a base da alimentação de uma criança até 2 anos de idade, assim como para toda a população, é a base de alimentos in natura e minimamente processados, que são aqueles alimentos que a gente encontra na natureza. Exemplo, arroz, feijão, frutas, hortaliças, castanhas, ovos, leites, carnes. Essa deve ser a base da alimentação da população como um todo e de crianças também menores de 2 anos de idade, assim como é recomendado pelo Guia pela População Brasileira
publicado em 2014 pelo Ministério da Saúde e reforçado nas orientações para as crianças menores de 2 anos de idade pelo Guia Alimentar para as Crianças Brasileiras menores de 2 anos de idade. É importante também reforçar que a partir do momento que se introduza novos alimentos na rotina da criança, a água também deve fazer parte dessa rotina para que ela possa manter a sua hidratação.